Olá, meu nome é Juliana Lopes. Se você já me acompanha aqui no canal, você já me viu me descrevendo como pesquisadora de história da moda, figurinista freelancer, costureira e etc. E essas são coisas que não nasceram comigo, eu fui fazendo ao longo do tempo. E apesar de hoje essa ser minha ocupação principal, trabalhar com roupas históricas e réplicas, releituras, reproduções, inclusive se quiser me mandar jobs, eu vou deixar aqui na descrição dos comentários como funciona o meu trabalho. E isso significa que eu costuro, basicamente. E eu costuro há mais de 10 anos. Eu comecei a costurar, foi em 2010, eu fazia umas peças inspiradas em estilo alternativos, como Lolita e etc. E eu comecei na costura história em 2012, foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, a fazer minhas roupas. E de lá pra cá, vários anos se passaram. Esse resgate da história da moda e costura histórica faz parte da minha ocupação principal, que é o meu trabalho de verdade. E claro que isso não aconteceu da noite pro dia, sabe? E eu já até comentei sobre isso no blog uma vez, sobre a minha evolução na costura histórica. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E uma coisa muito especial que acontece na costura é que ela não é um dom, ela é uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo de testes, erros e acertos e pesquisa e muita tentativa e erro. Muitas vezes, muitos erros. Muitos erros. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que foi muito inspirado no que a Pauline fez no canal dela, que eu vou deixar aqui. Que foi um vídeo comparando dois corpetes que ela fez, dois corpetes vitorianos. E eu achei muito interessante e eu lembrei que eu tenho uma peça que é parecida, porque o meu primeiro stays eu fiz em 2015 pra compor um traje que eu estava fazendo no século XVIII. E eu queria muito fazer um parecido com esse aqui, do Victoria and Albert Museum. Mas na época eu não encontrei um tecido parecido, então eu resolvi usar outro. E resultou nessa peça aqui. E eu já mostrei em várias ocasiões, é uma peça que eu gosto de usar até pra sair no meu dia a dia. Então, eu realmente gosto muito dela. E me acompanhou muito tempo, até que chegou o desafio de costura histórica esse ano. E a ideia é realmente você dar aquele up, se desafiar. E pro desafio de silhuetas eu pensei, por que não fazer essa peça como eu realmente gostaria que ela fosse? E nasceu essa daqui. E uma parte fiquei orgulhosa dela. E eu queria comparar pra vocês, porque ao mesmo tempo que eu ouço elogios de ai, que bonito isso, eu ouço muitas pessoas comentando que ai, eu queria saber costurar assim, você é talentosa, isso é um dom. E na verdade não. A costura não é um dom, ela é uma habilidade. E uma habilidade você treina, você adquire ela. E eu queria mostrar aqui justamente isso, o quanto você consegue evoluir se você continuar tentando. Eu acho que esse é um vídeo um pouco de reflexão, mas um pouco de incentivo também. E hoje eu vim aqui num formato de vídeo um pouco mais informal, porque eu queria que realmente fosse uma conversa, sabe? A gente trocar uma ideia, inclusive eu quero muito que vocês comentem e compartilhem suas próprias experiências, porque eu tô aqui compartilhando uma experiência minha. Então, vamos lá. Eu vou deixar as duas peças espalhadas assim na mesa, porque assim eu consigo mostrar melhor os detalhes. A primeira comparação que eu queria fazer aqui é os materiais, porque é o mais óbvio, né? A minha primeira versão não tinha encontrado um tecido parecido, né? Um jacquard nesse tom. Então eu usei uma viscose que eu já tinha em casa, estampadinha. E ela tá estruturada com uma camada de sarja e tem um forrinho de popeline. Já a minha segunda versão, ela tem esse jacquard. Tá estruturada com também uma camada de sarja, mas ela também tem uma camada de entretela, termocolante, aqui na primeira camada de tecido. E o forro é em tricoline. Bom, talvez logo de cara vocês reparem que essa peça, ela é um pouco mais enrugada, tá vendo? Porque ela é mais molinha. E por mais que isso não afete tanto a funcionalidade da peça, afeta um pouco a estética, né? Então aqui, com a entretela que eu coloquei, vocês podem reparar que fica muito mais retinha, ela quase não tem enrugado, na verdade mal dá pra achar alguma coisa assim. Então eu gosto muito mais dessa versão. E isso, obviamente, é um passo a mais, né? Então eu tive que cortar o tecido e depois colar uma entretela, mas vale a pena no final. As outras coisas, tipo a fitinha, o cordão,
os enfeites são basicamente os mesmos, né? Então a grande mudança em questão de material tá no tecido externo e a estrutura. Agora eu considero que eu estruturo minhas peças melhor. Sobre acabamento, uma outra coisa que me chama a atenção e que eu gostaria de comentar são esses pespontos aqui numa cor contrastante. Quando eu comecei a costurar, e eu acho que na verdade quando todo mundo começa a costurar, rola aquele medo de usar uma cor de linha muito diferente, porque você não consegue fazer linhas tão retas. Aqui não é tanto um problema, mas ainda assim é um medo que eu tinha. Em alguns pontos você repara que realmente a costura fica meio torta. Então aqui pra mim foi uma grande evolução minha ter essa coragem e esse cuidado de fazer um pesponto em tom colorido, sem o medo de ficar tudo torto e horroroso. E ainda assim você pode reparar que ele não está 100% reto, né? Porque é uma peça feita à mão, e peças feitas à mão nunca vão ter a precisão de uma máquina, gente. Muito importante lembrar disso. Acabamento. O viés ele é costurado todo à mão, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Mas ele não é costurado à mão para ser historicamente correto, por mais que fosse, obviamente, o mais historicamente correto. Mas sim porque eu não consegui costurar ele na máquina. Então eu tenho até imagens de quando eu tentei costurar na máquina e saiu um horror. Então eu desfiz e fiz tudo à mão. Mas ainda assim vocês podem ver que em alguns pontos ele escapa, ainda mais com o tempo isso ficou mais evidente ainda. Na minha segunda versão temos viés costurados à máquina. Aqui na máquina dá pra ver que ficou muito mais alinhadinho e bem preso. E é uma mudança que acontece não só na mudança de técnica, né, da mão pra máquina, mas também no cuidado maior na hora de alinhavar, um cuidado maior na hora de passar a entretela, porque a entretela ajuda a manter esse tecido mais firme e estável, então ele não descia tanto. E uma outra lição que nós temos aqui é a da paciência, porque apesar de hoje eu fazer essa costura do viés na máquina, eu gasto entre 2 a 4 horas alfinetando e alinhavando ela na mão. Então é importante você preparar toda a costura antes de você chegar com o tecido na máquina, seja alinhavando, alfinetando ou testando a modelagem de novo. É muito importante ter esse cuidado pré-costura para que a costura seja boa. Nas duas versões, olha como esse sotaque saiu do lugar, meu Deus. Nas duas versões, os ilhoses são bordados à mão, pra ficar com uma carinha mais histórica, né? E aqui eu não sei se há uma grande evolução. O que vocês acham? Vocês diriam que esse está mais bonito que esse? Creio que eu acho que eu mantive o mesmo nível de bordado, né? Se o YouTube não tivesse questões de copyright, eu colocaria aquela música de Zero, o Herói do Hércules aqui, pra vocês verem essa comparação. Eu acho que colocando as duas peças vestidas no manequins, fica muito evidente a diferença que uma construção, paciência e acabamento fazem. Por mais que a modelagem não dá pra observar tanto, porque esse manequim é menor do que esse e nenhum dos dois tem o mesmo tamanho. Mas eu acho que dá pra ver uma certa diferencinha aqui, né, gente? A silhueta é algo que eu não acho que mudou muito. Eu, inclusive, tenho vídeo usando as duas peças, vocês podem comparar. O que mudou, obviamente, é o meu corpo, deu uma engordadinha. E a modelagem, o que eu mudei realmente foi um pouquinho na cintura. Na primeira versão desses stays, eu diminuí um pouco a cintura pra me servir bem. Já na segunda, como eu já estava com o corpo maior, eu não diminuí, acabei usando a modelagem original da peça mesmo. Inclusive eu dei sorte de que a peça realmente serve muito bem em mim. Então aqui eu não consigo falar tanto sobre uma evolução de modelagem. Um problema que aconteceu durante o uso dessa peça é que algumas barbatanas foram soltando porque o viés não estava tão bem preso no tecido de fora. O que é algo que você pode ver que não acontece aqui por conta da entretela e do maior cuidado na costura também. Um outro ponto que eu queria comentar é que as abas dessa peça, elas são redondas não somente por uma escolha própria, mas é porque eu não conseguia fazer as bordas dos vieses ficarem quadradinhas.
E como podem ver, é o que eu consegui melhorar na segunda peça, mas ainda dá pra melhorar mais, não é mesmo? Sendo bem sincera, eu não tinha reparado no quanto isso aqui tinha a melhorar até botar em comparação com esse daqui. Ainda assim, eu gosto muito dessa primeira versão, eu tenho um certo apego emocional a essa peça e eu realmente não pretendo me desfazer dela, porque eu gosto muito dela e eu acho que ela conta uma história. Assim como eu gosto muito dessa, porque ela também conta uma história. Essa minha evolução aconteceu ao longo de 7 anos, sabe? Não é da noite pro dia que isso acontece. Obviamente fui aprendendo muitas coisas ao longo desse tempo. E algo que aconteceu depois que eu fiz esses stays é que eu comecei a pegar encomendas, porque mais pessoas se interessaram. E eu comecei a fazer encomenda deles e hoje é de longe a peça mais encomendada aqui no ateliê. Eu acho até bem curioso isso. E depois de ter feito várias e várias peças iguais, eu consegui chegar até os métodos que eu considero ideais. Então, hoje eu faço esses stays dessa forma, mas talvez amanhã eu descubra uma outra forma de fazer, uma forma melhor. E tá tudo bem, sabe? Não significa que o que eu fiz até agora não é bom o suficiente, mas sim que eu tô evoluindo e isso é muito bacana. E uma coisa que eu gosto muito na costura é realmente isso, é algo que você vai evoluindo cada vez mais. Então, se eu for fazer essa mesma peça na semana que vem, ela vai ser melhor do que essa que eu fiz aqui agora. E é algo que você não precisa ter tanto medo de eu fiz isso e ficou ruim e nunca vou melhorar. Não, tenta de novo, faz de novo. Então o recado que eu queria deixar hoje é basicamente isso, que demonstrar que não é só uma questão de dom, uma questão de talento, mas uma questão de persistência, de pesquisa, de sempre tentar algo novo e ter paciência, porque as coisas não acontecem da noite pro dia e uma boa peça de costura, ela não vai ser feita às pressas, é algo que realmente tem que ser feito com cuidado. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acendido alguma fagulha de inspiração, espero que vocês criem as suas próprias coisas, pratiquem muito e cheguem aonde vocês querem chegar, desde que aquilo faça sentido pra vocês. Assim, eu acho que é muito importante a gente estabelecer metas baseadas no que a gente quer pra nós mesmos, do que tipo, eu quero costurar igual fulano, eu quero fazer uma peça que seja idêntica igual essa, porque em coisas manuais não existe isso de fazer uma coisa igual a outra. Inclusive, se eu for fazer esse mesmo corset na semana que vem, ele provavelmente vai ser alguma diferente e provavelmente vai sair melhor, porque a cada peça que você faz, você aprende, você vai melhorando, e eu acho que é essa a ideia. Eu acho muito bacana esse compartilhamento que a gente tem aqui na internet, de cada um compartilhar a sua experiência, então eu resolvi compartilhar a minha hoje. E a gente vai se falando. Até mais. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aqui que tipo de vídeo você gostaria de ver mais e se inscreva para não perder os próximos vídeos, viu? Até mais.